Olá, bom dia, feliz sábado a você, seja muito bem-vindo à nossa escola sabatina. Hoje começando um novo trimestre, a lição da nossa escola sabatina desse trimestre fala sobre Deuteronômio, ok? A verdade presente em Deuteronômio. Se você ainda não tem a sua lição da escola sabatina, adquira já, para que você nos acompanhe todo sábado e possa participar conosco. Em falando em participar, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e Instagram, nesse momento, os nossos alunos da Escola Sabatina estão assistindo a lição com seus professores já presencialmente. Voltamos a ter as nossas classes presenciais. E você também pode participar. Venha, não fique em casa. Pode vir também participar conosco da nossa Escola Sabatina. Mas enquanto você está em casa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e se você já é inscrito, compartilhe todos os nossos cultos, todo o nosso conteúdo para os seus amigos. Pegue o seu WhatsApp, o seu celular nesse momento e compartilhe com todo mundo. Também pode compartilhar o nosso link do Facebook e também o nosso canal do Instagram, Adventistas Campos. Você assim vai estar levando o Evangelho para a vida de muitas pessoas e levando essas pessoas a entenderem um pouco mais sobre Deus. E para essa semana, a lição de hoje maravilhosa, começando o livro de Deuteronômio, eu trouxe duas pessoas muito especiais para juntos estarmos aqui falando sobre esse assunto, o assunto do livro de Deuteronômio. Para começar, nós temos aqui o nosso querido pastor Rômulo. Faz tempo, né, pastor Rômulo, que a gente não se vê. A pandemia e as nossas atividades às vezes não deixam a gente se encontrar muito, mas hoje a gente vai se aproveitar da sua presença, viu? Vamos perguntar bastante aqui e a gente gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer a respeito dessa introdução do trimestre sobre o livro de Deuteronômio. Seja bem-vindo, um feliz sábado. Feliz sábado, Régio, um feliz sábado a você que está em casa, nos assistindo. É um prazer mais uma vez estar aqui nesta igreja, onde passei um tempo muito agradável com vocês, alguns anos, e hoje, voltando aqui com o Régio, depois de alguma insistência, né, Régio? Conseguimos firmar essa data especial e estamos aqui para somar com vocês. É um prazer, tá bom? Amém. O passe é alto, né? É caro, aí é difícil de conseguir. Com insistência a gente consegue. Sim, claro. Isso aí, seja muito bem-vindo. Temos aqui também conosco uma figura ilustre, muito conhecida da nossa igreja, pela primeira vez aqui nesse formato de lição. Mas eu espero que seja a primeira vez de muitas. A Marcélia, a esposa do nosso querido pastor Robson, ela também é a mãe do Heitor e da Maria, não é? Trabalha com a nossa parte de comunicação da igreja e também com o departamento infantil, uma pessoa multifunção aqui com a gente, né? Seja muito bem-vinda, Marcélia, um feliz sábado para você. Feliz sábado, Regis, feliz sábado para você que está em casa acompanhando o estudo da lição com a gente, é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite, para dar início ao estudo desse novo trimestre, esse tema tão especial, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Regi. Amém. Seja bem-vinda. E eu peço a você para começar com uma oração. Poderia orar para a gente? Vamos falar com Deus. Querido Senhor, agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos para estudarmos a Tua Palavra e aprendermos sobre o que Tu tens para nós, para a nossa vida, através das Sagradas Escrituras. Te pedimos que abra a nossa mente, o nosso coração, para receber as Tuas instruções, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como é bom aprender, você gosta de aprender? É muito importante aprendermos na nossa vida. Aliás, a gente vai aprendendo até morrer, não é verdade? Todo o decorrer de nossa vida a gente está aprendendo e hoje a gente começa a aprender sobre um novo assunto, o assunto do contexto do livro de Deuteronômio. Na verdade, o livro de Deuteronômio, ele no latim significa Deuteronomium, que tem o significado muito especial, que significa segunda lei. Deuteronomium significa segunda lei. Após o êxodo, o povo de Israel fez uma aliança com Deus no Sinai. Eles vagaram por 40 anos no deserto. Eles ouviram discursos de Moisés, e entre esses discursos eles ouviram as seguintes palavras: não se esqueça do que o Senhor fez por você, não se esqueça do que Ele pede, que
que é amá-lo de todo o seu coração e demonstrar obediência aos seus mandamentos. O tema desse trimestre, a verdade presente em Deuteronômio, é muito importante para que tenhamos o conhecimento pleno desse livro, também chamado de livro da aliança ou livro da lei. Ele nos leva a fazer um paralelo entre os dias de Israel e também os nossos dias. O que o livro de Deuteronômio tem a oferecer nos dias atuais, para mim e para você? Qual o paralelo que existe entre as mensagens desse livro e o que ou em que ela pode se aplicar na minha e na sua vida? E para começar, eu vou começar bem aqui com o pastor Rômulo, né? Te falei que eu vou fazer bastante pergunta hoje. Então vamos lá. Pastor Rômulo, nosso querido professor, o tema dessa semana, embora seja Deuteronômio, no Antigo Testamento, o nosso verso para memorizar, ele vai lá no final da Bíblia, bem no Novo Testamento, e aí tem lá aquela musiquinha, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pastor aí é cantor também, né, pastor? Rapaz, nem cantando parabéns para você, você vai me ver cantando. Mas nós temos aí aquela musiquinha que a gente aprendeu quando criança. O pastor me falou agora há pouco que ele não era desse tempo não, ele acha que engana a gente, mas você se lembra certamente de quando era criança, cantando aquela musiquinha, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí termina assim, 1 João 4:8. Lembra-se disso? Marcele também se lembra, né, Marcele? A gente cantava muito, né, quando era criança. Lembro, quem passou pela escolinha conhece essa música, né? É verdade. Você também deve ter cantado bastante. Mas voltando ao nosso assunto da lição, o que é que tem a ver 1 João 4:8, lá no Novo Testamento, com o livro de Deuteronômio, pastor? Que está num contexto onde o povo de Israel estava conquistando territórios, estava ali guerreando contra nações, muitas vezes combates sanguinários, e de repente a gente vê a palavra escrita: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como podemos entender esse contexto no livro de Deuteronômio? Bem, Régio, em toda a Bíblia a gente consegue ver um fio que liga do primeiro verso da Bíblia ao último verso da Bíblia, e esse fio todo ele é conduzido pelo amor. Então o autor da lição ele passa exatamente isso. O contexto do livro de Deuteronômio é um Deus que ama e cuida dos seus filhos e quer proteger eles e levar eles para um lugar seguro. E Moisés passa recapitulando toda a história, mostrando que em todos os momentos Deus cuidava do povo, que Deus ama o povo, apesar dos pesares, que a gente vai ver nessa lição, Régio. Deus passando aí poucas e boas com um povo que reclamava, se queixava, um povo nem parece que era povo de Deus, porque povo de Deus não reclama, né, Régio? Povo de Deus não dá trabalho, né? Olha que eu vejo umas reclamações por aí, hein? Rapaz, misericórdia, né? Só Deus mesmo com seu amor tremendo para aturar um povo como o povo de Israel do passado e como esse povo de agora, né? Mas parece que tudo isso aí foi causado por uma palavrinha, sabe? Você está falando sobre o amor, né? Mas atrelado ao amor tem uma palavra chamada liberdade. Como que a gente pode entender isso aí, correlacionar isso? Esse na realidade ele é um ponto forte de Deus, mas a gente também pode dizer que é um ponto fraco com relação ao homem para com Deus. Deus nos ama, independente do que a gente for fazer, independente das nossas atitudes, das nossas escolhas, Deus sempre vai nos amar de maneira incondicional. Sendo você um bom cristão ou até mesmo um ateu, Deus vai te amar da mesma maneira. Aí, essa escolha para a gente é maravilhoso, porque a Bíblia fala que Deus não tem amor. Deus, ele é amor. Agora a gente se preocuparia se fosse Deus é ódio. Imagina se a gente vacilasse com Deus assim. Coitados de nós, né? A gente ia estar mal à beça, mas a gente está bem porque Deus é amor. Agora, essa liberdade faz com que a gente possa virar as costas para Ele. E a gente tomar a decisão de não viver dependendo dEle. E a gente vai ver exatamente isso.
no livro de Deuteronômio. Deus com muito amor e o povo dando muito trabalho. E Deus todas as horas abraçando, querendo que o povo se lembrasse das bênçãos que ele tinha derramado, e Deus falando: vocês têm a liberdade, vocês podem virar as costas, mas eu estou aqui e eu amo vocês, e eu quero levar vocês para onde eu determinei. Canaã é o nosso ponto final da nossa viagem. A mesma coisa com a gente hoje. Deus quer levar a gente para Canaã celestial, e a gente dá trabalho, mas Deus é amor. A gente não pode se esquecer disso, né, Régio? Amém, amém. Mas aí veio o pecado, né? Essa liberdade foi um grande risco. Infelizmente, o ser humano foi infectado por uma grande doença, uma grave doença chamada pecado. E então, Marcele, a partir de então, a natureza humana começou a ficar defeituosa. Começou a ser enraizada na natureza humana uma predisposição, um impulsionamento natural para o pecado. Deus então, depois de tudo isso que aconteceu, Deus se vê numa situação onde Ele precisa enviar uma coisa chamada dilúvio. Marcele, pergunta para você: o dilúvio foi uma punição de Deus pela desobediência da humanidade? Por que Deus teve que intervir? Eu vou começar a falar sobre esse assunto lendo Gênesis capítulo 6, no verso 5, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Como você bem disse, Régio, quando o pecado foi introduzido à humanidade, a nossa natureza mudou. Nós passamos a ter uma condição pecaminosa intrínseca a nós, como seres humanos. Nós nascemos com essa condição. Está, podemos dizer, no nosso DNA pós-pecado. Nós temos essa condição. E o que essa condição causa na nossa vida? Causa separação de Deus. E a natureza pecaminosa, naturalmente, ela causa separação de Deus. Quando a gente está separado de Deus, a nossa tendência é a degradação em todos os aspectos da nossa vida. E foi o que aconteceu naquela época. Deus olhou para a terra e viu que o coração do homem apenas havia desígnios maus. O homem, ele estava em constante rebelião contra Deus. Então, Deus olhou para aquela terra, viu qual era a situação da humanidade naquele momento, e Deus teve compaixão. Deus, nesse momento, não teve uma atitude de vingança, e Ele não queria o extermínio da humanidade, muito pelo contrário, e por isso o dilúvio. Ora, mas isso é um pouco estranho, Deus mandou um dilúvio porque Ele quer preservar a humanidade? Sim, porque Ele queria preservar a humanidade. Então, Ele preparou um plano para que a humanidade não fosse inteiramente destruída. E por meio de Noé e sua família, Deus nos deu uma segunda chance como humanidade. Deus mostrou para nós que nós poderíamos recomeçar. Nós recomeçamos pós-dilúvio. Deu uma nova chance para essa humanidade que estava tão caída. Mas é o que eu falei no começo, a humanidade, ela não era uma nova chance como um novo Éden. Nós não tínhamos mais a natureza de Adão, que era uma natureza sem pecado. Noé, ele tinha a natureza pecaminosa e ele começou de novo daí, assim como nós, né? Quantas vezes nós caímos e Deus nos dá uma nova chance para a gente recomeçar, mas nós temos que ter consciência da nossa natureza. E foi assim com aquele povo, e mesmo passando por tudo aquilo, vendo, sabendo do que há pouco tempo tinha acontecido, que era o dilúvio, o povo novamente entrou em rebelião contra Deus. O povo novamente se voltou contra Deus, que é o relato, que a gente vê isso muito claramente no relato bíblico, na questão da construção da Torre de Babel. Então, eles construíram aquela torre, eles queriam alcançar
as extremidades das alturas, né? Eles construíram a torre, fizeram o culto aos seus ídolos naquela torre, e Deus precisou novamente intervir, causando aquilo que a gente estuda na Bíblia como dispersão. E esse é um assunto que a gente vai continuar estudando aqui na lição, não é, Régio? É verdade. Então quer dizer, Marcele, que nem com uma catástrofe universal, o povo ainda tomou jeito, né? A natureza parece que os impulsionava ainda mais para o pecado, não é verdade? Exatamente. Por isso que eu digo que a gente tem que ter essa consciência da nossa natureza. Porque a gente lê na Bíblia o que aconteceu com aquele povo, mas isso não é diferente do que pode acontecer com a gente no nosso dia a dia. Nós, pelas nossas atitudes, também podemos ser tentados a entrar em rebelião contra Deus por más escolhas, por nos afastarmos do Senhor, por não termos uma vida de comunhão e obediência com o Senhor. Então, o que aquele povo fez, a maneira como aquele povo agiu, pode ser que se repita na nossa vida se a gente não tiver consciência de que a gente precisa depender de Deus diariamente para a gente se manter nos caminhos do Senhor, se manter nos planos que Ele tem para nós. E a gente vai falar muito desses planos nessa lição, né? É verdade. Queridos, lembrando sempre que você pode deixar o seu comentário para que todos também participem assim de forma ativa da lição da Escola Sabatina. Bem, depois da dispersão feita ali por Deus, por causa da Torre de Babel, as pessoas foram dispersas pelo mundo pela primeira vez. Vemos então se falar o nome de Abraão, pastor Rômulo. Pastor Rômulo, pela primeira vez nós ouvimos falar sobre o nome de Abraão, e podemos ali acompanhar todo o desfecho da vida de Abraão, quando Deus o chama para sair do meio de sua parentela, profere algumas bênçãos para Abraão, disse que ele seria o pai de uma grande nação, que ele teria uma terra muito especial e que ao mesmo tempo ele seria o agente abençoador de outras pessoas, né? Através dele, por intermédio dele, muitas nações seriam abençoadas. E a gente pensa o seguinte, Deus deu uma chance de recomeço ao povo de Israel lá através do dilúvio. Mas Deus parece que não desiste muito fácil da humanidade, né? O que é que a história de Abraão tem a ver com esse contexto? Primeiro, com o contexto de Deuteronômio, estamos vendo aí se materializar aos poucos esse contexto do porquê que Deuteronômio está na Bíblia e para quem ele foi escrito, veremos isso um pouquinho depois. Mas o que tem a ver a história de Abraão com todo esse contexto da reconsideração de Deus a respeito da sua aliança com o seu povo? Bem, Régio, é uma pergunta bem interessante, e fazendo aqui um gancho na fala da Marcele, com relação a recomeçar, né? A gente erra, a gente se afasta de Deus. Talvez você em casa aí esteja exatamente nessa condição, já participou desta igreja, já foi batizado, já teve um contato com Deus muito bonito no passado e se afastou. E hoje você está nos assistindo falando, Senhor, eu quero voltar. E eu sei que é difícil essa volta. Assim como Noé teve a dificuldade de recomeçar depois do dilúvio de um mundo destruído, Deus ele também chama a gente. Há umas consequências que infelizmente a gente passa por causa do pecado, por causa das nossas escolhas. E o mundo tinha tomado uma escolha muito, mas muito errada, de se viver longe de Deus, e aí Noé começa com a sua família. Bem, toda essa descendência, essa população, até chegar o dia de que Abraão é chamado. Então, Régio, parece que é fácil, né? Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ah, se eu fosse Abraão, eu faria. Gente, você não sabe o que Deus tinha pela frente. Ele vivia numa cidade fera na época, era uma cidade top, super avançada, e Deus chega para ele e fala, sai daí, sai da tua parentela, sai da sua família. Deus já tinha chamado o pai de Abraão, e o pai de Abraão ficou 205 anos no meio do caminho, não chegou na terra da promessa, e agora o filho é chamado, e Abraão larga tudo e vai. Eu lembro de uma história, há muitas histórias de dependência de Deus, mas uma história para mim que ficou marcada, e vocês já conhecem essa história.
mas é uma história assim muito bonita. Eu estava estava na universidade estudando teologia e veio um pastor já jubilado, bem velhinho, contando o testemunho da vida dele. E aquilo ali me impactou profundamente. Tanto é que já se passaram alguns anos, já sou pastor há alguns anos e essa história está bem latente aqui na minha mente. Ele falou assim: será que Deus vai tomar conta de mim? Se realmente eu der tudo que eu tenho, Deus vai tomar conta de mim? Será que Ele, assim como Ele fez com Abraão, porque Abraão, quando ele saiu, filho, com a mão na frente e outra atrás, e Deus foi dar de comida, foi o pai, tratou com amor e com carinho. Então ele falou: eu vou dar o meu salário todo esse mês, vou comprar de cesta básica, vou dar para quem precisa, eu quero ver se Deus vai me botar comida dentro da minha casa. Desafio, hein? Falei: rapaz, esse pastor é louco. Aí ele falou: primeiro eu tenho que falar para minha mulher. Então você que está em casa, homem, vai tomar uma atitude, fale com a sua mulher primeiro. Se ela combinar, aí você vai. Aí tá fechado, né? Tá fechado. Aí ele foi e falou com a mulher dele. E a mulher dele falou: o quê? Um mês sem dinheiro? Só faço se for um ano. Mais maluca ainda do que o pastor. E aí naquele dia que ele estava contando, Régio, já tinham se passado 18 anos que ele pegava o salário dele e ajudava pessoas, e ele falou que em 18 anos nunca faltou um prato de comida. Deus tomou conta dele. Que confiança, hein? Eu acredito que foi essa confiança que fez Abraão largar tudo e atravessar toda aquela terra sem nada, mas com tudo que ele podia ter, que era Deus. E aí a Bíblia chama Abraão de o pai da fé. E fala também que através de Abraão nasceria um descendente. Tudo bem que Abraão pensou que era o filho dele, só que essa descendência no futuro veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós hoje somos descendências de Abraão pela fé que temos na promessa do Messias que viria. Amém. E hoje nós podemos testemunhar de um Deuteronômio que parece que é um evangelho que traz boas novas de salvação, porque nós hoje pertencemos pela fé o grupo de Abraão, a descendência dos salvos, daqueles que acreditam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê que o livro de Deuteronômio, ele tem tudo a ver com a gente que está vivendo nesse momento, porque Abraão recebeu a promessa daquele que viria, e nós já sabemos quem é que veio, e o que ele fez por nós, e o que nós temos que fazer, se for preciso largar tudo, para seguir esse Cristo maravilhoso, que entregou a vida por nós. Amém. Que incrível. Mas se liga aí, amigo, pode deixar o seu recado para a gente no chat, com seu comentário, para que juntos todos possamos compartilhar a nossa lição da escola sabatina. E avançando um pouquinho na história, nós já passamos aí por Abraão, agora a gente chega em outro ponto da história da humanidade, o Sinai. Moisés, Marcele, ao chegar no Sinai com o povo de Israel, Deus agora, através de Moisés, ele começa a fazer algo diferente com o povo. O povo tinha passado ali por 430 anos, sofrendo, se esquecendo de tudo sobre Deus, e agora Deus tinha um novo plano para a humanidade, para o povo de Israel. A pergunta é a seguinte: de que forma Deus impactou o povo de Israel antes do Sinai, para que ele chegasse no Sinai e tivesse esse encontro especial com Deus? O que aconteceu? Deus, ele não nos conduz a nenhuma situação sem que ele nos prepare antes. Ele sempre nos prepara para as situações que teremos que nos confrontar. Ele está nos preparando, inclusive, para a volta de Cristo, não é verdade? Mas voltando ao tema do povo que saiu do Egito, eles tinham visto coisas extraordinárias, a ação divina. Eles passaram por situações que não tinha como eles pensarem que fosse outra coisa senão a atuação divina. O sangue nos umbrais das portas, eles passaram pelas pragas no Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho
eles viram o mar se abrir, eles atravessaram em mar seco, eles presenciaram com os próprios olhos o exército do Egito sendo todo submerso nas profundezas do Mar Vermelho, e eles do outro lado do mar a salvo. Eles viram coisas extraordinárias. Quando eles estavam no deserto, eles viram a presença de Deus junto deles por meio pela coluna de nuvem que os protegia do calor, à noite para os proteger do frio, a coluna de fogo. Vocês têm noção? Nós lemos isso, ficamos impactados quando a gente lê isso na Bíblia. Agora imagine você ver isso com seus próprios olhos, você ter a presença de Deus por meio de uma coluna de fogo do seu lado. É muito extraordinário. E Deus preparou esse povo para que o povo tivesse a noção da presença de Deus na vida deles, esse tempo inteiro, para que eles entendessem que eles eram propriedade do Senhor. Era isso que Deus queria dizer para eles: vocês são minha propriedade, e vocês vão ter um encontro especial comigo. E foi o que aconteceu no Sinai. Moisés, então, abriu o livro da lei e aspergiu sangue no livro da lei, perante todas aquelas pessoas. Moisés ali fazendo a ilustração da graça de Cristo. Nada mais foi tudo isso do que uma grande ilustração da graça e da misericórdia de Deus por nós. Então quer dizer que desde o Antigo Testamento, lá no começo, Deus já queria mostrar o seu amor pelos seus filhos. Na verdade, não queria deixá-los se perderem, né? Sim, ele não apenas mostrou o que ele queria, mas ele deixou muito claro como ele queria fazer. Ok, foi tudo muito lindo, né, gente? A gente, se acompanhar a história, foi tudo muito bonito, aquela comoção entre o povo de Israel. E eles chegaram a dizer, né? Chegaram a dizer assim: tudo que o Senhor disser, assim o faremos. Mas às vezes as nossas ações não refletem as nossas palavras. Não é, pastor Rômulo? Às vezes a gente promete umas coisas e no começo até vai cumprindo, mas depois parece que fica um pouco difícil, né? Eu acho legal, Régio, quando chega no começo do ano. Esse ano de 2021 eu vou entrar na academia. É verdade. Eu vou emagrecer. Eu vou estudar um outro idioma. Esse ano, e quando chega no final do ano, nada se realizou, né? eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu com o povo de Israel, hein? Bem assim. E sabe, queridos, as palavras não surtiram efeito algum, porque as ações assim não condizeram com o que eles falaram. Sabe, queridos, o povo de Israel se afastou mais uma vez de Deus, perdeu a confiança de Deus e foi infiel. Mais uma vez, Deus se vê numa situação em que Ele precisa mostrar ao seu povo o seu amor pelo seu povo, mas ao mesmo tempo mostrar que o povo deveria mudar a sua trajetória, mudar o seu caminho. E infelizmente, pastor Rômulo, quando nós desobedecemos a Deus, quando somos infiéis, ou quando deixamos de confiar em Deus, nós temos sérios problemas, temos muitas consequências. Quais foram as consequências entre o povo de Israel? Por que eles sofreram essas consequências, pastor? E, para finalizar a pergunta, qual é a diferença entre consequência e punição? Então, Régio, vou te responder um pedaço dessa sua pergunta com o verso bíblico. Complexa, né? Sim, só pergunta de R$1 milhão, mas fica tranquilo que a Bíblia tem resposta para tudo. Ótimo. Bem, o povo, ele vacilava demais com Deus, né? A Marcele falou muito bem aqui. Nossa, que Deus maravilhoso. E apesar de ele fazer tudo aquilo, o povo sempre estava se queixando, reclamando, parecia criança pirracenta. E olha só o que Deus vai falar para Moisés, lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 22, diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Eles viram tudo,
mas vivia reclamando, se queixando, não acreditava na mão poderosa de Deus, ou via que a mão era poderosa, mas achava que Deus não estava no comando. Parece que não era só o problema daquela época não, né? Tem muita gente que reclama hoje por aí, né? Conheço alguns aí que reclamam de tudo. Rapaz, você fez eu lembrar de um texto da Ellen White, tremendo. Ela diz assim: você que se queixa e vive se queixando, que não tem espaço para uma pessoa que se queixa. Porque quando Deus vê uma pessoa que vive reclamando, Ele não vê mais um filho, mas Ele vê um anjo que caiu do céu, e que não tem mais espaço para a gente reclamona lá no céu. E esse é um pecado, cara, terrível. Tem gente que reclama de tudo. Pede a Deus o emprego, Deus dá o emprego, reclama do emprego. Pede a Deus para passar no concurso, passa no concurso, e na primeira prova que tem, para trabalhar num sábado, a pessoa está lá virando as costas para Deus. A gente tem a facilidade tremenda de se esquecer do que Deus fez e que Ele faz na nossa vida, e o que ainda Ele vai fazer. E o povo de Israel aqui, Deus fala para Moisés: olha, por 10 vezes me colocaram à prova, reclamando. Chegou o momento, estou lembrando aqui, Moisés, será que lá no Egito não tinha lugar suficiente para enterrar a gente? Foi por isso que nos trouxe aqui para o deserto, porque aqui tem espaço suficiente para Deus sepultar a gente. Você vê, né? Aí qual foi a consequência disso? Deus chega e fala: vocês não querem entrar na Canaã? Então vocês vão ter que caminhar no deserto. 40 anos caminhando no deserto por causa dessas queixas. Consequência pesada, hein? 40 anos. Deus queria isso? Aí vem a segunda parte da sua pergunta. Deus não queria isso, era consequência. E muitas vezes, você que está em casa, muitas vezes, você é de concordar comigo, a gente passa exatamente por momentos que Deus não gostaria que a gente passasse, porque a gente é teimoso. A gente gosta de bater o pé e fazer beicinho, de ficar reclamando com Deus, achando que Deus, Ele não sabe das coisas que Ele está falando para a gente não fazer, porque a gente é dono da nossa vida, e aí a gente bate de cara no muro da vida, e a gente se machuca e se fere. Mas Deus, de nenhuma maneira, abandonou o povo. Ele esteve com o povo até o fim. Eu creio que hoje, Régio, a gente está numa situação muito parecida com o povo lá daquela época. A gente está no deserto. Aqui não é o céu. Eu não sei se você gosta aqui da cidade de Campos. Eu amo a cidade de Campos, mas quando Jesus voltar, eu não quero ficar na cidade de Campos. Com certeza não. Não sei você que está em casa aí, né? Talvez você queira ficar aí na cidade de Campos. Eu não quero. Eu quero ir para o céu. O céu é a nossa viagem. Só que agora a gente está no deserto. E a gente está fazendo que nem o povo de Israel. Não estou dizendo todo mundo, mas tem gente que está reclamando, se queixando de tudo. Se está sol, reclama que está quente. Se está chovendo, reclama que caiu chuva. Poxa, vamos parar de reclamar, vamos marchar. Tem gente que está no deserto pensando que vai receber a mesma coisa no céu, né? Está no deserto, está passando pelo deserto, mas quer ter o benefício do céu. No deserto, né? Aí não dá, difícil, né? E a gente também, né, fazendo uma analogia, nós estamos agora passando pelo deserto. E nós estamos à beira da cidade santa. Nós já estamos chegando para receber a nossa bênção. Então chegou o momento de a gente marchar e parar de reclamar, entendeu? Ser fiel a Deus e andar com Ele. O maior problema nosso, de todos esses processos aqui que Moisés está lembrando e que a gente está falando aqui na lição, é a independência de Deus. A gente não tem que viver longe dEle, a gente tem que viver de mão dadas com Ele. Esse é o segredo do cristianismo. Amém. Queridos, o nosso tempo está acabando. É tão triste de dizer, é tão gostoso estudarmos aqui a lição da Escola Sabatina, não é, Marcele? Então eu te convido agora para, em poucas palavras, você fazer uma consideração final de tudo que nós vimos durante essa semana. Sim, se a gente puder resumir todo o estudo da lição dessa semana, a gente vai resumir no verso para memorizar. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O resumo da lição é esse. Deus é amor. Nós vimos que Deus agiu para nos salvar em todos esses eventos. Mas nós não podemos viver de eventos. Nós temos a tendência natural de nos consagrarmos a Deus quando acontece um evento.
quando a gente fica gravemente doente e de repente a gente consegue se curar, graças a Deus, fazemos promessas de fidelidade ao Senhor, de reconsagração. Quando temos alguma situação, algum evento que a gente recebe uma sacudida, né? Às vezes uma semana de oração na igreja, nós nos prostramos, vimos a semana inteira, mas logo nós voltamos a nos esfriar. Foi o que aconteceu com o povo e é o risco que a gente corre. Nós precisamos ter consciência da nossa condição. Nós temos uma condição de pecaminosidade intrínseca a nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. Quando a gente tem consciência disso, nós também vamos ter consciência da misericórdia do Senhor. Marcele, eu estou lembrando de um caso que com certeza não aconteceu só no meu distrito. As igrejas ficaram fechadas durante quase um ano aí, e quando reabriu, eu via irmãos chorando. Estava ali de novo dentro da casa de Deus cultuando e falando assim: pastor, que saudade da igreja. Só que o tempo passou e hoje você vai na igreja, às vezes no culto de domingo, de sábado, as pessoas, eu sei que muitos que estão assistindo em casa não podem vir por causa de alguma doença, tem algumas dificuldades, por isso você está em casa. Mas tem tanta gente que tem condições, vai em todos os lugares, mas não vem para a casa de Deus. E às vezes a gente precisa ser sacudido, sabe? Para a gente se aproximar, a gente refazer a nossa rota, entendeu? Porque de vez em quando a gente esquece para onde a gente está indo. A gente está indo para Canaã, esse é o nosso destino. A gente está no deserto, é difícil e tudo mais, mas a gente não pode perder o sentido. A gente está aqui só de passagem, o ponto final é a nossa casa, aqui não é a nossa casa. Então, você tem toda a razão, Marcelo. A gente perde, passou o evento, a gente perde de novo o rumo, né? Exatamente, a gente tendo consciência da nossa condição de pecado, da nossa condição de fraqueza, nós vamos procurar manter um relacionamento diário com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, estudar a palavra de Deus, saber o que Ele tem qual é a vontade dEle para nós, entender onde nós estamos no plano de salvação e principalmente saber para onde a gente está indo, para onde Deus vai nos levar, que é para a eternidade ao lado dEle. E a gente não vai mais precisar de evento, a gente não vai mais precisar de semana de oração, a gente não vai mais precisar passar susto para acordar na nossa vida espiritual, porque nós vamos viver novamente o plano original de Deus para nós. Amém. Uau! Tudo isso que a gente viu até agora, tanta coisa a gente já viu, e estamos apenas na introdução do livro de Deuteronômio. Imagine só, daqui a algumas semanas, quando adentrarmos realmente sobre os conhecimentos e o contexto do livro de Deuteronômio. Você não pode perder. Todo sábado estaremos juntos para estudarmos e relembrarmos sobre a lição da escola sabatina e sobre a palavra de Deus. Amigo, de tudo isso, podemos ter a certeza de que Deus é o Deus da nova chance. Ele sempre nos dá uma nova chance. Mesmo que por alguma coisa que aconteceu em sua vida, você tenha achado que não tem mais chance alguma, que tudo se perdeu, que não tem mais jeito, leia o livro de Deuteronômio e você vai entender que Deus, Ele sempre nos dará uma nova oportunidade até que um dia tudo se concretize, até que um dia cada um de nós tomemos a nossa decisão e aí sim, nós iremos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Não desanime, não desista, porque Deus está contigo. E para encerrarmos a lição de hoje, vou pedir ao pastor Rômulo que faça então a oração final e finalmente iremos nos despedir. Amém. Vamos orar então? Feche seus olhos aí e vamos falar com o Papai do Céu em oração. Amado Pai, somos gratos, Senhor, por cada letra que está escrito nesse livro sagrado que é o livro de Deuteronômio. Que possamos, Senhor, a cada palavra na nossa leitura, do nosso estudo, nos aproximarmos de Ti e entendermos que o Senhor é o Deus que nos ama, é o Deus que está sempre de mãos estendidas e braços abertos para nos receber. Por favor, Pai, perdoe as nossas falhas e por favor, Senhor, segure nas nossas mãos e nos leve
até a nossa casa, que é a nova Jerusalém, a Canaã celestial. Te pedimos isso no doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Chegamos então ao fim de mais uma lição de Escola Sabatina. Essa é só a primeira semana do trimestre. Aguarde só e você vai ver o que vai acontecer ainda. Vai ser impressionante tudo aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar e a lição da Escola Sabatina. Encerrando então, vou me despedindo por aqui, né? Da Marcele. Quero te agradecer, Marcele, por uma participação tão gostosa aqui com vocês dois, a gente participando da lição, esse assunto tão gostoso, tão impressionante para a nossa vida e enchendo o nosso coração a cada dia mais desse amor que a lição nos trouxe essa semana. Obrigado, Marcele, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar com vocês aqui. Que vocês tenham um restante de sábado agradável na presença do Senhor e uma semana também abençoada. Amém. Nos despedindo aqui também despedindo assim, se prepare que vai ter segunda vez, tá bom? Pastor Rômulo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer também incrível estar aqui contigo, participando dessa lição, a gente conversando aqui. A nossa lição da Escola Sabatina é aquela conversa gostosa sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe o seu ministério e que você volte sempre aqui para estar compartilhando com a gente um pouco do conhecimento. Amém, Régio. Fico muito feliz de voltar a essa casa, de ver amigos e de poder falar para você que está em casa, tá bom? Um beijo para você, um abraço, se apegue com o Senhor Jesus. Eu só queria falar uma coisa que eu sempre falo, Régio, quando acaba todo culto. Posso falar? Toma jeito, pecador. Amém. E a você também, a nossa gratidão de coração por ter nos acompanhado até aqui, por ter acompanhado a lição da Escola Sabatina, e nós te aguardaremos, nós estaremos juntos mais uma vez no próximo sábado. Estude bastante a lição durante a semana e no sábado dê a sua contribuição, porque semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço, um feliz sábado para você, a sua família e que Deus te abençoe.